espionar a terra. E eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo. Mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nestes dias como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou, e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor Deus de Israel. Eu gostaria de pregar uma mensagem intitulada de qual o segredo da longevidade. Quando nós encontramos alguém já adiantado em idade, porém ainda conservado, forte, lúcido, a pergunta que não quer calar é: qual o segredo? O que você fez? O que você está tomando? O que você está fazendo? E na passagem nós encontramos um homem do alto dos seus 85 anos de idade. É chão. É chão. Mas esse homem não somente alcançou essa idade. Ele alcançou essa idade com o mesmo vigor, com o mesmo ânimo, com a mesma coragem que ele teve do auge dos seus 40 anos. Isso não é normal. Isso não era algo normal nem naquele tempo, ainda que as pessoas naquele tempo vivessem mais anos, mas é algo atípico. A palavra de Deus, ela diz a nós lá no Salmo 90, no verso 10, os dias dos nossos anos são 70 anos. E se por causa do vigor chegam a 80 anos, toda a sua força é afã e tristeza, porque logo passam e voamos para longe. Eu ainda nem cheguei nos 40 e eu já comecei a sentir o afã. Afã é o quê? A canseira, é a fadiga, é a tristeza. Algumas semanas atrás eu fui renovar a carteira de motorista e aí eu fui tranquilo, porque das outras vezes que eu precisei renovar, foi tranquilo. Até que eu cheguei lá e coloquei os olhos lá naquela máquina com aquelas letras minúsculas. Até agora eu não sei porquê o tamanho daquelas letras. Talvez o perito quer que você do volante do carro enxergue uma formiga na estrada. Só pode ser isso, porque não faz sentido. Aí eu ia lá falando as letras e o médico falou: tá errado. E falava outra e ele falou: tá errado, tenta de novo. E com muito custo eu ia falando. E o resultado, ele falou: vou ter que reprovar, não tem jeito. Não tem jeito. Na mesma semana o dentista pediu uma tomografia da boca para um implante. E aí saiu o resultado, ele mandou mensagem falando: a gente vai ter que reavaliar porque tá gasto o osso. Aí para completar a semana, o irmão Eduardo, ele tirou uma foto do pastor Rick aqui no púlpito pregando, ele estava ali atrás de mim, e aí saiu na foto um ângulo que assim, eu não tenho esse ângulo de mim. Eu já sei, né? Lá em casa tem espelho, então eu sei a situação da fachada, eu sei que tem pouca telha aqui na frente, mas aqui atrás eu não sabia. E a coisa aqui tá feia, tá pior que na frente. Aí eu vi lá a foto que o irmão Eduardo tirou, olhei, tinha um cabeludo careca ali. Pelo amor de Deus, que tristeza. Irmãos, isso é o tempo. Ele passa. E ele passa para todos. E como passa? Como passa?
Mas em meio a todas essas tristezas, sabe o que me alegrou? Olha 2 aos Coríntios, capítulo 12. Guarda aí Josué 14. Olha 2 aos Coríntios 12. 2 aos Coríntios 12, olha o verso 14. Paulo aqui ele fala: eis aqui pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós. Porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu muito alegremente gastarei, e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. O que me alegrou em meio a estas tristezas? Eu aceitei Cristo com 23 anos, e desde então eu tenho tido o privilégio de servi-lo. E essa é a bênção, essa é a alegria, porque o tempo está passando para todos. E com o passar do tempo, todos estão se gastando. Todos nós estamos sendo consumidos, mas graças a Deus pela oportunidade de se gastar para o Senhor. Não tem motivo melhor pelo qual se gastar nessa vida. Não tem. Enquanto muitos estão sendo consumidos pela droga, pelo álcool, pela ganância, imoralidade sexual, orgulho, inveja, amargura. E talvez você tenha sido consumido por essas coisas más. Mas não permita mais, não vale a pena. Não vale a pena deixar que estas coisas te consumam. Tire elas fora. Não perca mais tempo com estas coisas más. Mas não são somente estas coisas más que consomem os homens. Coisas que não são más em si também consomem. Olha Êxodo capítulo 5, no verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, rogamos-te, 3 dias de jornada para o deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peixe ou com espada. E o rei do Egito lhes disse: porque vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar, ide as vossas cargas. E Faraó disse: eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas. E no mesmo dia Faraó ordenou os capatazes do povo e os seus oficiais, dizendo: já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos, como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. Aqui nós encontramos Faraó, e Faraó, ele é um tipo de Satanás. Faraó, aqui ele se apresenta como aquele que se opõe a Deus. Faraó aqui, ele era o inimigo do povo de Deus, o opressor do povo de Deus, aquele que mantinha o povo de Deus cativo, que não queria libertá-los, que não queria que eles fossem ao deserto para que pudessem servir o Senhor, se dedicar ao Senhor. Ele não queria isso. E quando o povo falou de servir o Senhor, de cultuar o Senhor, de se dedicar ao Senhor, com tudo que eles tinham, Faraó disse que vocês estão ansiosos, vocês precisam trabalhar mais. E ele fez o quê? Aumentou a carga. O diabo, ele quer consumir todo o seu tempo, ainda que você, como filho de Deus, ele já sabe que ele já o perdeu, mas ele pode te ocupar tanto, que você precise dedicar todo o seu tempo, todo o seu vigor, toda a sua dedicação, de modo que não sobre nada para Deus. E se sobrar alguma coisa, vai ser isso mesmo, é resto, é sobra, é o que ele quer. E ele quer te ocupar com coisas que não são más em si. Nós estamos falando do que aqui? Trabalho. O assunto aqui é o que? Era palha e tijolos. Tijolos feitos de barro. Em si, nada de errado. Mas por outro lado, são coisas sem valor qualquer. Palha, tijolos de barro. Irmãos, eu quero gastar minha força,
Quero gastar o tempo e os anos que o Senhor ainda me dará por sua graça com algo mais precioso que apenas palha e tijolos de barro. Amém. Sabe qual é o segredo de Caleb? A providência de Deus, o poder de Deus e as promessas de Deus. O Senhor, se o Senhor lhe permitir chegar a uma idade mais avançada, você poderá testemunhar sobre estas coisas na sua vida. Oremos que o Senhor volte, o quanto antes, melhor. Mas sabe o que vai acontecer se o Senhor postergar a sua vinda? O tempo continuará passando. E com o tempo passando, nós vamos nos gastando, envelhecendo. A pergunta é: como você vai se permitir envelhecer? O que vai te consumir? Como você se gastará? Em primeiro lugar, como segredo de Caleb, eu vejo a providência de Deus. Voltando para Josué, capítulo 14, lá no verso 6 e 7, a palavra de Deus ela fala: então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: tu sabes que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barnea, acerca de mim e de ti, falando a Josué: 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Talvez você está pensando: o que tem de mais no versículo? Onde é que está a providência de Deus aqui? Somente uma pessoa aqui sabia do que Caleb estava falando: Josué. E por que Josué era o único que sabia do que ele estava falando? Porque era o único que esteve há 45 anos atrás, naquela ocasião, com ele. Era o único. Josué e Caleb foram os únicos sobreviventes da geração daqueles que viram as maravilhas do Senhor no Egito. Foram os únicos sobreviventes daquela geração que viram as maravilhas do Senhor no deserto. Foram os únicos sobreviventes daqueles que subiram para espiar a terra prometida. Dos 12, só restaram os 2. Não sobrou outro para contar a história além desses 2. Sabe o que aconteceu com os demais? Olha, Números 14, verso 22. Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Mas meu servo Caleb, porque ele havia outro espírito e me seguiu plenamente, a ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Olha o 29. E os vossos cadáveres cairão nesse deserto, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, com a idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmuraste. Talvez você se recorda dessa passagem, desses textos, por um mês. Nós estudamos, eu preguei e ensinei sobre aqueles que caíram. Mas agora eu gostaria de pregar sobre aqueles que ficaram de pé. Não que eles tenham ficado de pé por si, não. Mas sabe como eles se mantiveram de pé? Pela providência de Deus. Voltando para Josué 14, no verso 10, Caleb, ele testifica isso. Josué 14, 10, Caleb, ele fala: e agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo. O Salmo 91, verso 7, é um salmo bem conhecido, Salmo 91. O verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas isso não chegará a ti. Os que caíram ao lado e à direita de Caleb e Josué
não foram 1.000 e nem 10.000, foram 600.000. 600.000. Toda uma geração caiu. Mas esses dois, dentre toda esta geração, foram sustentados de pé. Como? Providência de Deus. Amém. Providência de Deus. Em cada dificuldade, em cada situação que fugia ao alcance das mãos de Josué e Calebe, a mão do Senhor foi manifesta. Enquanto eles eram escravos no Egito, a mão do Senhor os libertou. Enquanto eles estavam encurralados diante do Mar Vermelho, a mão do Senhor dividiu o mar. Enquanto eles peregrinavam no deserto e tiveram sede, a mão do Senhor lhes deu de beber. Ainda enquanto no deserto estavam famintos, a mão do Senhor lhes deu de comer. Em cada providência, como nós cantamos agora há pouco, Deus cuidará de ti. Em cada dia, Ele proverá. Ele cuida. Esteja certo disso. Olha, Deuteronômio capítulo 29, verso 2. E Moisés chamou a todo Israel e disse-lhes: vistes tudo o que o Senhor fez diante de vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes tentações que os teus olhos viram, os sinais e os grandes milagres. Olha o 5. E eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem a tua sandália envelheceu no teu pé. Irmãos, isso é sobrenatural. Você jamais vai encontrar um par de sandália tal como esse. Não vai encontrar vestes tais como estas. Não vai. É providência de Deus. Olha Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9. Neemias 9:9. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim conquistastes para ti um nome, como é nesse dia, e dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca, e os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiava de dia com uma coluna de nuvem, à noite com uma coluna de fogo, para dar-los luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e deste-lhes juízos, justos juízos, e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. Fizeste-lhes conhecido o teu santo Shabat, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis pela mão de Moisés, o teu servo, e deste-lhes pão do céu para a sua fome, extraísse para eles água da rocha para a sua sede. Lhes prometestes que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinha prometido. Irmãos, você não precisa de 45 anos de salvação para você entender o que Calebe e Josué entenderam no correr desses anos. Mesmo o novo convertido, ele pode entender de onde virá o necessário. Enquanto você estava em trevas perdido, sem Cristo, Deus proveu para si o Cordeiro. Ele proveu. Se você tivesse aceitado o Senhor no dia de ontem, hoje você já saberia que Deus proverá para si o Cordeiro. Ele proveu. E Ele não proveu somente o Cordeiro, Ele proveu o madeiro, e como pregou o pastor Rick, Ele proveu também aquele que corta o madeiro, e Ele provê tudo. Em Gênesis capítulo 22, nós encontramos naquela passagem um pai e um filho, Abraão e Isaac, indo a uma montanha,
E como Isaac, ele fala ao pai, pai, eis aqui o fogo e a lenha, onde está o cordeiro? O Senhor proverá para si o cordeiro. Em outra ocasião, em 1 Reis, capítulo 18, nós encontramos o profeta Elias, e naquela ocasião tinha altar, naquela ocasião tinha cordeiro, naquela ocasião tinha lenha, mas não tinha fogo. E o Senhor proveu o fogo. Irmão, sabe o que você pode estar certo do dia de amanhã? Que o que for necessário, Ele pode prover. Tenha toda a certeza disso. Isso nunca vai mudar. Não importa o tempo, não importa a época, não importa quão perigosos sejam os dias, não importa quão mal é a sociedade, o Senhor proverá para si o necessário sempre. O apóstolo Paulo, ele fala, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo. O Deus de Paulo é o seu? O Deus de Paulo é o seu Deus? Então confie. Confie que Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades em glória, pelo seu poder e riqueza. Irmãos, o necessário será provido amanhã, e depois de amanhã, e depois será provido. O Senhor proverá. Ele nunca falhou. Sabe como é que Caleb chegou no alto dos seus 85 anos? Em 1 Samuel 7,12, então Samuel pegou uma pedra, colocou entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Caleb podia testemunhar o mesmo. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui Ele me trouxe, até aqui Ele me conduziu, até aqui Ele me susteve. Ele disse, o Senhor me manteve vivo até esse dia. Enquanto todos foram prostrados no deserto, todos caíram, toda uma geração se perdeu. Aquele homem foi sustentado de pé pela providência de Deus. O Senhor lhe permitindo viver 85 anos sobre essa terra, ou apenas 25, aquele que está em Cristo sempre terá o necessário. E ainda mais do que o necessário, porque nosso Deus é bom. Pode contar com o necessário e mais do que o necessário. Ele é bom. Qual o segredo de Caleb? No segundo lugar, eu vejo como o segredo desse homem, o poder de Deus. Olha, volte lá para Josué 14. Versos 10 e 11. Caleb aqui ele fala, e agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nesses 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora vê que nesses dias, já tenho 85 anos, como ainda sou tão forte nesses dias como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora para a guerra, tanto para sair como para entrar. Como chegar a essa idade com a mesma força, o mesmo vigor, a mesma disposição dos 40 anos? Se bem que hoje em dia, com essa nossa geração fraca, aos 40, ou até mesmo antes dos 40, a descida já começa. No futebol, aos sábados, tem sido interessante, porque lá tem um grupinho dos mais novinhos, na faixa ali dos seus 15, 20 e poucos anos. Tem um grupo que está já beirando os 40, ou passou dos 40, ou já está mais adiantado. E o interessante é que esses mais velhinhos têm mais disposição, têm mais ânimo, e às vezes correm mais do que os mais novinhos. Essa nossa geração é fraca. E como ela é fraca? Muitos homens são fortes aqui, no braço. Mas aqui são tão frágeis quanto porcelana. Não aguenta nenhuma batidinha e já se quebra todo.
não aguenta pressão, não aguenta uma provação ardente, e aí ele fica deprimido, e ele não quer viver mais, e aí ele se revolta com Deus. Isso se chama fraqueza espiritual. Sabe o que Caleb certamente aprendeu do alto dos seus 85 anos de idade? Que a força da carne acaba. Mesmo enquanto jovem. Mesmo enquanto jovem. Qual era o segredo de Caleb? Como chegar a essa idade, com essa força, com esse ânimo, com essa coragem? Olha Isaías capítulo 40. Verso 28. Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem prescrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer, e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como as águias, como águias. Eles correrão e não estarão cansados, eles caminharão e não desfalecerão. Caleb, ele encontrou uma fonte inesgotável de força. Caleb, ele com certeza aprendeu que a força da carne ela acaba. Mas a que vem do Senhor, essa não finda. O segredo de Caleb, para o estudante da palavra de Deus, não devia ser segredo. E por que eu digo isso? Porque já foi revelado. Está aqui, escrito para nós. Não tem deslido? Esse é o problema. Esse é o problema de uma geração tão fraca espiritualmente. Não estão lendo. Não estão lendo. A maioria não conhece de onde vem o poder de Deus. O Senhor Jesus, ele respondeu a um grupo de religiosos que lhe perguntaram acerca de uma questão de uma mulher que havia se casado e o seu marido havia morrido e um outro irmão havia tomado e por fim 7 irmãos tomaram uma mesma mulher. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Fizeram ali uma armadilha tentando pegar Cristo. E a resposta de Cristo para eles é: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que explica a fraqueza dessa nossa geração é que ela não conhece o poder de Deus. Por isso é tão fraca. Por isso se quebra toda com um primeiro impacto. Outra parte até lê, até conhece, mas não coloca em prática. Pode ser que você tenha lido, pode ser que você já sabe essas coisas, não é uma novidade para você. Mas olha, não adianta você ir no médico, receber o diagnóstico, ter a receita em mãos e não começar o tratamento, não adianta. Olha Hebreus capítulo 5 e o verso 12. Hebreus 5:12. Porque quando já deveis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegaste ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. E também para aqueles que, pela razão, olha a palavra, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados. Olha a palavra, uso, exercício. O que está sendo exercitado, praticado, o que está sendo posto em uso.
o conhecimento da palavra de Deus. É o alimento sólido, é o alimento posto em prática. É disso que precisamos para nos fortalecermos no Senhor. É disso que precisamos para nos fortalecermos, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. É a força principal e mais importante, a espiritual. A palavra de Deus, ela nos fala em Efésios 6:10, e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Provavelmente, eu creio que você conhece o texto. Eu creio que você já o tem lido, já tem o estudado, mas olha, tem colocado em prática? Porque a continuação diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos. É uma ordem para você, é uma ordem para mim. Se revista, tome posse. Faça aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer em Efésios 4. Você tem que se despir do velho homem, se revestir do novo. Isso vai resultar para você em força espiritual, em firmeza. É o que precisamos. Em bom ânimo. Quando Caleb, aos 85 anos de idade, declara ter a mesma força que ele teve aos 40, quando subiu para espiar a terra, não é apenas uma afirmação exagerada da parte dele. E como é que eu sei disso? Comparando a Escritura com as Escrituras. Olha Números capítulo 13, verso 26. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação, e toda a congregação lhes mostraram os frutos da terra, é os espias. Quando eles voltam de espiar a terra e vão entregar o relatório daquilo que eles viram. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra para onde tu nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Preste atenção na atitude de Caleb. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Olha a diferença do relatório de ambos. Compare aquilo que Caleb disse aqui com aquilo que nós já lemos de Caleb, quando ele está lá diante de Hebrom e ele fala para Josué, dá-me esse monte. É o mesmo ânimo, é a mesma disposição, é a mesma força. Não é simplesmente um jeito dele falar, é o mesmo ânimo. No verso 31, mas os homens que haviam subido com ele disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Enquanto os 10 estavam medindo as suas forças com a força dos inimigos, Caleb e Josué mediram a força dos inimigos com o poder de Deus. Caleb e Josué aprenderam a confiar na provisão e no poder de Deus. Por isso, aos 85 anos de idade, Caleb está dizendo para Josué, dá-me esse monte. Note que a razão pela qual nós lemos esses relatórios tão diferentes, nos versos 30, essa palavra de Caleb, no 31 a palavra dos 10 outros, note que eles não discordaram a respeito da terra, a discórdia não foi referente ao povo que habitava ali, porque assim, Moisés, sendo ordenado por Deus
ele manda que eles fossem espiar a terra. Se você voltar ao verso 17, a Bíblia fala, e Moisés mandou espiar a terra de Canaã, mas ele não fez isso por conta própria, né? O verso 1 diz, e o Senhor falou a Moisés dizendo, envia homens para que possa examinar a terra de Canaã. O Senhor queria que eles subissem. O Senhor queria que eles vissem a terra. E eu creio que isso tem um propósito, que não era à toa, que o Senhor lhes deu essa ordem, que o Senhor queria que fosse ali 12 homens, cada um representando uma tribo, cada um cabeça de sua tribo, e eles fossem e vissem aquela terra que o Senhor havia prometido. E aí Moisés fala que eles deviam fazer o quê? Trazer um relatório sobre a terra. O verso 18, vede como é a terra, como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, como é a terra em que habitam, se boa ou má, como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, como é a terra, se repleta ou estéril, se há matas ou não, e tem de bom ânimo, e trazei do fruto da terra. O que eles fizeram? Eles voltaram com o relatório. Mentiram sobre o relatório? Não. Nisto falaram a verdade. E Caleb não discordou deles no que diz respeito a esse relatório. Onde está a diferença? Moisés fala, tem de bom ânimo. Caleb manteve o bom ânimo, mas eles não. Os outros 10 não. A diferença está onde? A discordância entre eles está onde? No bom ânimo. A diferença está onde? Está na confiança. Caleb estava confiando, podemos vencer. Somos capazes, em Deus, Ele vai nos dar a vitória. Ele já tem nos dado a vitória sobre Faraó. E já tem nos trago até aqui, tem nos provido todo o necessário. Ele vai nos dar a vitória. Amém. Nós somos capazes. E por isso ele fala. Ele faz com que o povo se cale e fala, subamos quando? Amanhã? Imediatamente. Isso é bom ânimo. Isso é bom ânimo. É obediência pronta. Agora. Vamos agora. O Senhor mandou. Vamos lá. Volte para Josué 14, verso 12. Josué, no alto dos seus 85 anos, no verso 12, ele diz, agora, portanto, dá-me esse monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. O ânimo de Caleb era o mesmo, a confiança de Caleb era a mesma, a palavra de Caleb, a que ele disse em Números 13, e a que ele diz aqui em Josué 14, é a mesma. Sabe por quê? Porque o Deus dele é o mesmo. O Deus dele não muda. Esse é seu Deus. Por último, a promessa de Deus. Qual o segredo desse homem? A promessa de Deus. Versos 13 e 14. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Caleb, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, até esse dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor Deus de Israel. Aos 85 anos de idade, o homem está pedindo para si um monte por herança. Pare e pensa um pouquinho nisso. A essa altura da vida, depois de tanta luta, seria bem mais fácil pedir uma terra mais plana, tanto para construir, tanto quanto para plantar, para criar gado. Seria mais fácil uma terra mais plana. Mas o homem pede para si um monte por herança, e não somente um monte, mas um monte habitado por gigantes. Que pedido um tanto inusitado, estranho. O que poderia justificar essa escolha de Caleb? A promessa de Deus.
Josué e Calebe eram os únicos vivos que haviam visto a terra prometida. Quando nós chegamos aqui a esse ponto de Josué capítulo 14, na minha Bíblia eu tenho aqui como título do capítulo, a divisão da terra a oeste do Jordão. 3 tribos haviam recebido já a sua herança a leste do Jordão, e as outras 9, elas teriam, por sorte, a sua herança, receberiam a sua herança a oeste do Jordão. E Calebe, ele fazia parte, como cabeça da tribo de Judá, ele tinha parte, ele tinha herança, ele tinha direito a uma porção daquela terra. Mas Josué e Calebe eram os únicos vivos, os únicos que haviam visto essa terra antes. O Senhor permitiu Moisés ver, mas infelizmente ele não pôde entrar. Mas Josué e Calebe, eles viram, e não somente viram, mas eles entraram, e receberam, e tomaram a sua herança. Olha, volte para Números 13, verso 21. Se nós voltarmos um pouquinho, olha o verso 4. E eram estes os seus nomes. Vai falar aqui daqueles que subiram para espiar a terra. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, olha aí, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Giseel, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias. Quem que é esse Oséias? Olha os versos 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, o filho de Num, o nome de Josué. De todos esses 12 nomes que você lê aqui, somente Calebe e Josué puderam ficar vivos, ser conservados vivos, não somente para ver aquela terra, a qual eles haviam 45 anos atrás subido para espiar. Calebe, ele já tinha visto aquela região, a região desse monte chamado Hebron, e 45 anos mais tarde, ele não perdeu de vista a terra em que havia sido prometida por Deus para eles. Números 14, no verso 6, a palavra de Deus fala assim: e Josué, o filho de Num, e Calebe, o filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós. E a sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não os temais. Calebe, ele tinha disposição para lutar, mas ele sabia que o Senhor também podia lhes dar a vitória sobre os inimigos, sem que eles precisassem usar a espada. Para você entender isso, olha Josué, capítulo 24. Josué 24, 11. E vós atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. Ou seja, diante de todos esses povos, eles precisaram de fazer uso da espada. No entanto, o Senhor os entregou em suas mãos. O Senhor lhes deu a força, o Senhor lhes deu a vitória, o Senhor foi adiante. Mas olha o 12 agora. E eu enviei os vespões diante de vós, o qual os expulsaram diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus, mas não com a tua espada, tampouco com teu arco. Eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, cidades que não edificastes, e nelas habitastes. Dos vinhedos e olivais não plantastes, e vós comeis.
Agora, portanto, temei ao Senhor e servi com sinceridade e em verdade, pondo de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis. Se aos deuses de vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém. Nesses 45 anos, Caleb não perdeu de vista a promessa de Deus. Amém. Quando mais uma vez Deus o permitiu estar diante daquele mesmo monte, ainda que estivesse habitado por gigantes, ele disse: dá-me desse monte. Amém. Como ele fez isso? Como ele podia fazer isso? Olha Hebreus capítulo 11, verso 13. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Quem são estes? Quais as promessas? Verso 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que eles fizeram? Eles viram de longe e foram o quê? Persuadidos. Eles viram e fizeram o quê? Abraçaram. Sabe o que Caleb fez? Ele não perdeu de vista aquela terra. Ele levou em seu coração a promessa de Deus, de que Deus lhe daria aquela terra. E quando mais uma vez Deus leva ele, Deus o levou diante daquela terra, ele chega lá com plena convicção: dá-me esse monte, porque o Senhor vai me dar essa terra. Ele tem me prometido uma herança. Deixe as promessas de Deus lhe persuadir. O irmão Marcelo citou Romanos 8, 28. Abrace as promessas de Deus e não as solte. Amém. Abrace elas, que elas possam te persuadir, que elas possam, que você fique, tomara que não seja o caso, como Paulo precisava repreender os gálatas, e chamando eles de insensatos gálatas, que foram fascinados com outras coisas, que aquilo que tome a sua atenção, aquilo que tem a sua paixão, seja as promessas de Deus. Ontem, lá na praça, por conta da proximidade com as eleições, estava uma bagunça. Estava lá, aquelas pessoas fazendo ali a sua campanha, as pessoas se dedicando, a estas promessas, que são promessas já que você com certeza já está cansado de escutar. Promessas vazias, que não levam a lugar nenhum. Mas graças a Deus, porque ao lado deles nós tivemos a oportunidade de levar as promessas daquele que nunca falha. Levar as promessas verdadeiras, as promessas reais, as promessas das quais nós realmente precisamos abraçar. Qual o segredo da longevidade? Esse homem, do alto dos seus 85 anos de idade, ele podia testificar para nós que ele chegou até onde chegou somente por causa da providência de Deus. Ele chegou até onde ele chegou somente por causa da força de Deus. Ele chegou até onde ele chegou somente por causa das promessas de Deus. Qual o segredo da longevidade? Irmãos, o tempo está passando. Se o Senhor não voltar nesses próximos anos, continuará passando. E com o passar do tempo, nós seremos consumidos. A pergunta é:
como você vai ser consumido? Com o que você estará sendo consumido? Com o que você vai se permitir ocupar? Com palha e tijolos de barro? Tomara que você desperte para, se for para viver mais alguns anos, que possa se gastar. Como Paulo disse, eu me gastarei e de boa vontade me deixarei gastar por algo mais precioso do que apenas palha e barro. Talvez você já se encontre em uma idade avançada e pense, mas eu acho que é tarde demais para mim. Caleb não pensou assim. Caleb, diante de um monte habitado por gigantes, ele disse, dá-me esse monte. Dá-me esse monte. Não é tarde demais, irmãos. Você vai encontrar a providência de Deus para você, mesmo que esteja avançado em idade. Vai encontrar o poder de Deus, mesmo avançado em idade. Vai encontrar as promessas de Deus, mesmo avançado em idade. E se você é jovem, não se deixe enganar porque o tempo voa. 38 anos para mim já se passaram e eu não sei para onde foi. Eu não sei. Parece um estalo. Nunca tive uma memória muito boa. E recentemente estava lembrando de como foram lá, como foi o meu primeiro dia no pré e também como foi na classe do primeiro ano, a professora e alguns amigos. 30 anos atrás isso. Um estalo. Graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer Cristo aos 23 anos. E graças a Deus pela oportunidade de servir ao Senhor e se gastar num caso que realmente vale a pena.